Ok, muito boa noite. Aqui estamos mais uma vez juntos, quando nós vamos abrir a palavra de Deus com toda a liberdade, poder meditar nela juntos nessa noite de quarta-feira, hoje dia 5 de fevereiro de 2025. Sejam muito bem-vindos todos nessa noite. E se você pode, abre a sua Bíblia comigo em 2 Coríntios capítulo 4. 2 Coríntios capítulo 4, e vamos orar. Precioso Pai, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, nosso Deus e Pai. Em nome de Jesus, nós te louvamos, te exaltamos, te agradecemos pelo privilégio que nós temos de poder abrir sua palavra nessa noite e pensar com o Senhor e receber de ti, ó Pai, instrução, para que nós possamos alimentar nossa fé e correr a corrida que o Senhor propôs para cada um de nós, ó Pai, em novidade de vida. Uma vida nova, de qualidade diferente da vida que andávamos antigamente. Espírito Santo, unge nossos corações, unge a sua palavra, fale conosco nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém? 2 Coríntios capítulo 8, versículo 8 e 9. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8 e 9 está escrito: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Uau! Nessa noite, todos nós, como filhos de Deus, estamos sujeitos a passar por momentos difíceis em nossas vidas. Não é verdade? A perplexidade, às vezes, faz parte de algumas vidas nessa noite de quarta-feira. Ficamos perplexos com situações, com momentos difíceis, e principalmente perplexos ficamos porque de onde nós não esperamos, vem ataques ferozes contra as nossas vidas. Talvez essa noite, esta seja a sua realidade. Você está perplexo pelos ataques de pessoas que você ama, pessoas que estão ao seu lado, pessoas que você conhece, seja no trabalho, seja na escola, na faculdade, seja, com relacionamentos no dia a dia, e a perplexidade está fazendo parte da sua vida neste momento. Sabe, amados irmãos, nós necessitamos fixar nossos olhos em Jesus Cristo, principalmente nos momentos difíceis que nós estamos passando. Jesus é o centro das nossas vidas e nós precisamos estar conectados diretamente ao trono da graça para que nós possamos encontrar socorro em momento oportuno das nossas vidas. Sabe, Jesus sempre levanta amigos fiéis que não irão nos trair nos momentos de dificuldades. Lembra de Jó? O que ele estava passando e tudo, seus amigos vieram condoer com ele, mas o que os seus amigos se tornaram? Amigos molestos, incomodadores, como está escrito em Jó 16, versículo 1. Em Jó 6, versículo 15, Jó falou o seguinte, Jó, capítulo 6, versículo 14, Jó diz o seguinte: ao aflito deve o amigo mostrar compaixão, a menos que tenha abandonado o temor do Todo-Poderoso. Ao amigo, devemos nós mostrar compaixão. Jesus teve compaixão das multidões, em Mateus capítulo 9. Em João 15, Jesus diz: não vos chamo mais servos, mas de amigos, de meus amigos. Se vocês fazem a minha vontade, vós sois meus amigos. E ele nos dá um novo mandamento, que nós nos amemos uns aos outros, como ele nos amou. Abrindo mão de tudo em favor do outro. Foi isso que Jesus fez na cruz do Calvário, um amor incondicional revelado ali. Mas às vezes ficamos perplexos com os ataques do inimigo. Sabe, abre sua Bíblia comigo nessa noite em
Salmos 35. Aqui nós temos Davi. Davi teve uma experiência não muito boa aqui no capítulo 35. Né? Capítulo 35, vamos ler aqui o versículos 15 e 16, está escrito. Davi fala o seguinte, Salmos capítulo 35, versículo 15 e 16, Davi diz o seguinte: quando, porém, tropecei, eles se alegraram e se reuniram-se contra mim. Os abjetos que eu não conhecia dilaceraram-me sem tréguas, como bisburcões em festins. Rangiam contra mim os dentes. Olha, aqui nós estamos falando de pessoas que conheciam Davi. Davi conhecia eles. Essas pessoas se levantaram contra Davi. Nós vamos ver aqui que Davi muitas vezes condoeram com essas pessoas. E elas se levantaram contra Davi com abjetos. Sabe, amados irmãos, Davi diz, abjetos são palavras que nem mesmo Davi entendia, nem sabia palavras abjetos no nosso ensino. Significa, fala sobre canalha, cafajeste, escroto, indecoroso, indigno, infame, mesquinho, miserável, odioso, ordinário, patife, o que é desprezível e baixo. Todas essas palavras são abjetos. E essas pessoas falaram essas palavras com Davi. Xingaram Davi. Falaram mal de Davi. Fofocaram contra Davi. Chamaram Davi de tudo que mais desprezível. Sabe, amados irmãos, você já foi xingado alguma vez de tal forma que não entendia? Você já foi em um estádio de futebol? Eu já fui algumas vezes, né, no jogo do Atlético, e lá com seus 60 mil torcedores, e quando o juiz faz algo errado, o que a torcida fala com o juiz? Palavras abjetas, com palavrões, como falaram com Davi. Palavras duras, não é verdade? E o que acontece? Davi foi xingado com palavras baixas, que nem mesmo ele as conhecia. O contexto aqui desses versículos, no capítulo 35, versículo 14 e 15, no versículo 1 a 3, Davi está sentindo injustiçado por causa dos ataques. Vamos ver, versículo 1 a 3, Salmos 35. Contende, Senhor, com os que contendem comigo. Peleja contra os que contra mim pelejam. Embraça o escudo e o bróquio, e ergue-te em meu auxílio. Empunha a lança e reprime o passo aos meus perseguidores. Disse a minha alma, eu sou a tua salvação. Olha, Davi está, clamando diante do Senhor a sua perplexidade diante das situações, das pessoas que estavam atacando ele diretamente. No versículo 4 e 9, Davi pede a Deus que envergonhe os teus inimigos. Versículo 4 a 9. Sejam confundidos e cobertos de vexame os que buscam tirar minha vida. Retrocedam e sejam envergonhados os que tramam contra mim. Sejam como a pilha ao léu do vento, impelindo-os o anjo do Senhor. Torne-se-lhes o caminho tenebroso e escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga. Olha só, versículo 7. Pois sem causa, olha o mais importante, olha que você vê que interessante que Davi fala aqui no versículo 7. Porque sem causa, me tramaram, me tramaram laços. Sem causa, abriram cova para a minha vida. Venha sobre o inimigo a destruição, quando ele menos pensar, e prenda-no os laços
que tramou ocultamente caia neles para a sua própria ruína, e minha alma se regozijará no Senhor e se deleitará na sua salvação. Olha, o inimigo ocultamente tramando contra a vida de Davi. Muitos nessa noite estão passando pelas mesmas situações. Pessoas que você conhece, amigos, pessoas até mesmo irmãos na fé, te atacando, levantados pelo inimigo para te atacar com palavras baixas, com xingamentos, como xingaram a Davi, com palavras abjetas, palavrões. Quantos de nós estamos passando por momentos assim nessa noite, de quarta-feira, né? Sem causa nenhuma, nos atacam. Aqui Davi fala que esses sejam envergonhados, confundidos, Senhor, por ti. Amados irmãos, nós estamos falando de coisas tão sérias e tão realistas em nossas vidas nessa noite de quarta-feira. Sabe, Davi pede a Deus uma intervenção direta. No versículo 10, Davi diz o seguinte: todos os meus ossos dirão, Senhor, quem contigo se assemelha? Pois livras o aflito daquele que é demais forte para ele, o misério e o necessitado dos seus extorsionários. Os míseros, né? Mísero, o mísero e o necessitado. Não tem um acento com ele, não. Uau! No versículo 11 a 17, Davi refere aos seus inimigos como testemunhas traiçoeiras. Quando eles tinham problemas, Davi condoeu com eles. Davi sofria juntamente com eles. Quantas vezes nós estamos envolvidos no ministério, com pessoas lá fora, e nós vemos o problema das pessoas e nós nos condoemos com eles, nós nos colocamos disponíveis para servi-los, para amá-los, para cuidar. Muitas vezes, e sabe, essas pessoas se voltam contra nós, nos perseguem. E aí vem a perplexidade, ficamos perplexos. Davi estava perplexo com a situação, porque Davi, sabe, quando eles condoeram, Davi estava ali. Quando ele estava sentindo dor, Davi estava ali para auxiliar, para ajudar. E agora eles se levantavam contra Davi, com palavras baixas, com palavras duras, com xingamentos, com palavrões. E sabe que Davi, ele fala, olha, quantas vezes vocês tiveram um problema e eu estava ali para ajudar. Versículo 11 a 17, vamos ler. Levantaram-se iníquas testemunhas e me argueram de coisas que eu não sei. Não. Versículo 11. 35, 11. Olha aí. Levantam-se iníquas, testemunhas me arguem de coisas que eu não sei, pagam-me o mal pelo bem, o que é desolação para a minha alma. Quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram pano de saco. Eu afligia minha alma com jejum e em oração me reclinava sobre o peito. Portanto, portava-me como se eles fossem meus amigos e meus irmãos. Andava curvado, de luto, como quem chora por sua mãe. Quando, porém, aí está nossos versículos. Quando, porém, tropecei, eles se alegraram e se reuniram-se contra mim. Os abjetos, palavrões, que eu não conhecia, dilaceraram-me sem tréguas, como bisbufões em festins. Rangiram contra mim os dentes.
Olha, amados irmãos, às vezes isso acontece em nossas vidas. As pessoas estão enfermas, nós estamos lá para ajudar, nos condoemos com elas, oramos por elas, intercedemos por elas. Mas sabe, Davi fez isso. E o que aconteceu depois? Essas mesmas pessoas se levantaram contra ele. Reuniram com o objetivo de falar palavrões, xingar Davi, e, sabe, rangiram os dentes contra Davi. E essa é uma realidade nossa, de muitos de nós nessa noite. E isto nos traz perplexidade, ficamos perplexos. Porque pessoas de onde nós não esperamos que venham tais coisas estão nos atacando com palavras baixas, nos xingando, rangindo o dente contra nós. Então nós temos que manter firme o nosso olhar no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, para que não sejamos abalados nesses momentos difíceis. Olha, transformaram o bem que eu fiz a eles em mal contra mim. Em mal contra mim. Mudaram as coisas, né, de tal forma que me deixou perplexo. Né? Ele fala, quanto a mim, porém, estando eles enfermos, minhas vestes eram panos de saco. Quando Davi caiu, ele tropeçou, eles se alegraram e se reuniram, xingaram Davi com palavras duras. Imagine como Davi se sentiu traído, perplexo. Muitos de nós nos sentimos traídos nessa noite. Porque aquelas pessoas que nós servíamos e servimos se levantam contra nós, com palavras duras, nos xingando. A dor da traição é profunda. Eles pagaram o bem com o mal. E aqui nós podemos nos lembrar de Isaías 6, versículo 20, que está escrito o seguinte, Isaías 6, versículo 20, o profeta falou o seguinte, Isaías 6, versículo 20. Isaías 5, Isaías 5, versículo 20. Isaías 5, versículo 20. Ai dos que o mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade. Põem o amargo por doce, e o doce por amargo. Ai desses. E Davi está falando exatamente isso que estavam fazendo com ele. Mudaram o bem que ele fez para eles com mal, com palavras duras, com xingamentos. E Davi pede que Deus intervenha nessa situação. Eles rangiam o dente contra Davi. Perplexo, traído, Davi se sentia. Você já se sentiu assim na sua vida? Talvez nessa noite você se está sentindo assim, perplexo, traído. Aqueles que eram para estar ao lado de Davi se levantaram contra ele. Aqueles que eram para estar do seu lado nessa noite se levantam contra você. É duro, triste, perplexidade. Todos nós estamos sujeitos a isto. Porém, Deus não despreza a nossa dor. Ele nos ama e usa irmãos, amigos verdadeiros, para correr juntamente conosco a corrida da fé, principalmente nos momentos de dificuldades, nos momentos que nós não estamos entendendo todas as coisas. Precisamos manter o foco em Jesus. Sabe, amados irmãos, em Salmos, noventa e dois, está escrito, versículo 11, os meus olhos
veem, enxergam, olham com alegria os inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. Olha o que o salmista está falando. Salmos 92, 11. Os meus olhos veem, enxergam com alegria os inimigos que me espreitam. E os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. Essa era a atitude de Davi em Salmos 35. Ele podia se alegrar no Senhor, sabendo que o Senhor estava com ele. Deus não iria desprezar sua dor. Deus conhece os corações e sabe, como está escrito em Jeremias, capítulo 17, versículo 10. O coração do ser humano é desesperadamente corrupto. E o coração do homem manipula coisas más. Eles mudam a verdade de Deus por mentiras. Muda a luz por escuridade. A escuridade, as trevas. O inimigo, ele é sagaz. Ele está o tempo todo usando palavras doces com outras pessoas para atingir você. Sabe, elas não vão diretamente a você, ela usa outras pessoas para te atingir. O inimigo é sagaz, ele come pelos cantos. Ele não vai direto, porque ele vai ser descoberto. O Davi disse, né, escondidos, eles se reuniram contra mim e tramaram contra mim. Escondido, o inimigo vem pelas beiradas, escondido, e chega para uma outra pessoa que conhece você e fala, sabia que fulano de tal é assim, 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 ou está assim, 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 sabe? Com veneno na língua. Aí aquela pessoa, nossa, será? Aí a pessoa joga o veneno e a outra pessoa vem para cima de você e fala, como é esse negócio? Todos nós estamos sujeitos a ser perseguidos e ficar perplexos com as perseguições de pessoas que nós não esperamos que nos ataquem. Mas saiba, Deus está conosco. Deus está ao nosso lado. Com Deus, vamos prevalecer. Não temos nada para esconder. Né? Nós pensamos sempre o que é verdadeiro, o que é honesto, o que é de boa fama, o que é justo. Essas coisas ocupam a nossa mente, como está em Filipenses 4:8. Nós não temos nada para, jogar por debaixo do tapete. Nós somos o que somos pela graça de Deus e temos um testemunho a compartilhar, um testemunho da fé. E andamos em novidade de vida, pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Nós não nos envergonhamos do Evangelho de Jesus Cristo, porque nós sabemos que é poder de Deus para a salvação do gentil, mas do judeu em primeiro lugar, como está escrito em Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17. Nós continuamos firmes na graça de Deus, não merecemos, não somos melhor do que ninguém, mas nós temos a palavra de Deus como fundamento, manual das nossas vidas, e nós não abrimos mão dessas convicções, porque Deus tem um chamado para cada um de nós, e Ele está nos guiando por meio do Espírito Santo que habita em nós, nos selou no caminho que devemos andar nesses dias. Então, não nos tornemos juízes da vida das pessoas. Amemos uns aos outros. Coloquemos-nos disponíveis, porque nós não sabemos o que as outras pessoas estão passando. Sabe, imagina, Davi, os seus amigos não sabiam o que ele estava passando com pessoas que ele conhecia. Mas Davi era um homem que buscava a presença de Deus, um homem segundo o coração de Deus. E esse é um exemplo para as nossas vidas nessa noite. Por isso, Paulo disse, em 2 Coríntios 4, versículo 8 e 9, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, jamais destruídos. Deus não despreza a nossa dor, Ele está conosco no dia que se chama hoje e não abandona as nossas vidas. E nós não devemos abandonar.
também um amigo que está sendo afligido, passando por aflições, porque nós tememos o nosso Deus e sabemos que somos parte do corpo de Cristo, o corpo de Cristo, a cabeça é Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. E quando um membro sofre, todos nós sofremos juntos. E quando um se alegra, todos nós nos alegramos juntos, como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 26. Que nessa noite nós possamos agarrar a palavra de Deus e nos colocarmos disponíveis em favor dos outros, porque Deus está conosco, Ele está nos guiando e Ele é poderoso para concluir a boa obra que iniciou em nossas vidas, como Paulo falou em Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Amém? Amém? Se você está nos assistindo nessa noite e ainda não tem certeza da sua salvação, Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. João Batista, quando viu Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus veio e morreu na cruz pelos nossos pecados. Pagou um preço alto, o sangue derramado. Hebreus capítulo 10, versículo 12, Hebreus 9, 26, uma vez para sempre. Ele pagou um alto preço pelos nossos pecados. Ele ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus 50 dias depois, está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, e um dia muito em breve voltará para nos buscar. Se você gostaria de ter a garantia de vida eterna, ainda não tem essa certeza. Paulo falou em Romanos 10, 9, se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, se você ainda não tem certeza da sua salvação, ore comigo agora, onde você está e como você está, fala assim: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados. Eu creio que o Senhor ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e um dia, muito em breve, voltará para nos buscar. Eu te recebo, Jesus Cristo, como meu Salvador pessoal e confesso que o Senhor é o meu Salvador e não há outro. Eu te entrego a minha vida nas suas mãos, Jesus, neste momento, e em teu nome eu oro. Amém. Amém? Se você orou assim pela primeira vez com entendimento, a palavra de Deus fala que nova criatura é, as coisas antigas já se passaram e tudo se fez novo. 1 João capítulo 5, versículo 11 a 13, fala que você tem a vida eterna. Se você orou assim pela primeira vez com entendimento, por favor, entre em contato comigo, você que está assistindo pelo Facebook, ou pelo YouTube, ou pelo nosso site, ou pelo Instagram. Fala assim: pastor, com a palavra privada, eu orei contigo, recebendo Jesus como meu salvador pessoal. Terei grande alegria em orar por você e te servir no que Deus nos permite. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, que você corra para debaixo das asas do nosso Deus. Confie nele, espere nele, mesmo que você esteja sendo atacado. Não abre mão das suas convicções. Busque a presença de Deus. Busque aconselhamento na palavra de Deus. E seja, sabe, um mais que vencedor em Cristo Jesus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, em nome de Jesus. Amém.